Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do nível 3 do nosso curso Líder Intensivo, que é o Lidere, né? Que nós geralmente fazemos aqui, só que de uma maneira mais intensiva, né? Nós, nesse primeiro mês do ano, estamos tendo aula todos os dias online e colocando o nosso aplicativo para que os irmãos possam estar acompanhando. Quem já estudou, possa revisitar e relembrar. E quem está chegando agora, possa então crescer conosco, né, nesse processo de maturidade cristã. Nós, na primeira aula do nível 3, nós aprendemos sobre a grande comissão, a ordem do Senhor em que nós fôssemos fazer discípulos. Então, esse ir, né, fazer discípulo, que é o processo de evangelizando, de pregando, e quando nós estamos cumprindo esse chamado e essa ordem de Jesus. E fazer discípulo, que é o processo de ensinar, obedecer, discipular, treinar e enviar para que estes façam outros discípulos, né? Então essa é a nossa missão da igreja. Nós temos aprendido aqui que nós precisamos ganhar, consolidar, treinar e enviar. Nós temos como princípio na nossa igreja, a nossa missão é ser uma igreja renovada pelo Espírito Santo para adorar a Deus, pregar o Evangelho, crescer em comunhão e fazer discípulos. Isso está no nosso DNA da família renovada. E se você chegou agora nesta aula 3, no terceiro nível, eu quero louvar a Deus por sua vida, porque você tem sido perseverante em aprender conosco, ok? Então na primeira aula falamos sobre a grande comissão, na aula 2 nós introduzimos o assunto sobre evangelismo, nós falamos de uma maneira mais teórica acerca do evangelismo, demos também algumas dicas, comentei um pouco sobre algumas experiências pessoais, mas hoje eu quero bater com você em assuntos mais práticos, em algumas ferramentas que você pode estar utilizando durante o processo de evangelismo em si, na sua casa, na rua, na escola. São coisas simples que você pode estar falando de Jesus de maneira bem objetiva, de maneira muito tranquila e assim, simples mesmo, você vai perceber comigo. Porque às vezes as pessoas não falam de Jesus porque acham que o assunto é complexo, tem que ter muito conhecimento, e nós vimos na aula passada que isso é um mito. Não tem essa história de ter que ser um erudito para pregar sobre Jesus, não é isso? Então, pensando sobre isso, vamos refletir exatamente a questão prática do evangelismo na aula de hoje. Nós estamos no nível 3, o assunto hoje é evangelismo, parte 2. Você já sabe todo esse processo, né? Nós estamos aqui no terceiro nível do nosso processo aqui de discipulado, e hoje da parte 2, acerca do evangelismo, onde nós aprenderemos de maneira mais prática sobre o evangelismo. Eu quero fazer uma pergunta já para você aqui. Qual é o meio que você acredita que é mais eficaz para se alcançar pessoas? Será que são os veículos de comunicação, como TV, rádio? Será que é a internet? Será que é aos cultos, aos domingos, que você convida a pessoa para ir lá? Ou as visitas nas casas? Ou o evangelismo porta a porta? Qual é o meio mais eficaz para se alcançar os perdidos? Você saberia me dar essa resposta? Pois bem, nesta aula vamos introduzir falando sobre qual é este meio. Nós já temos até falado em algum momento na nossa aula passada, mas vamos reforçar isso de maneira bem clara, bem objetiva hoje. Então, qual é esse meio? Quando nós olhamos alguns estudos acerca do evangelismo, acerca da missão, nós vamos observar que o método evangelístico, ele é plural, né? Temos vários métodos. E cada método evangelístico vai se aplicar a vários tipos de pessoas, né? Então, desde um método mais simples, não sei se vocês já viram, né? Aquelas pulseirinhas coloridas, né? Que você apresenta o plano da salvação para crianças. Hoje nós temos vários recursos didáticos, a internet está cheia de recursos didáticos para se apresentar o evangelho a crianças. E até situações mais eruditas, né? mais sofisticadas, métodos mais cheios de requinte, e que de fato o método não importa se não tiver a ação do Espírito Santo e a voluntariedade do discípulo em anunciar acerca de Jesus. Então, nesse processo, nós vamos entender que o método evangelístico, que vai desde essa pulseira simples até os cultos online, pregações,
estudo bíblico. Eu sou da época em que R.R. Soares, né, R.R. Soares vendia as videocassetes, né, as fitas cassetes com os cultos da época que se assistia o programa na madrugada. E, gente, isso era efetivo, sim, isso deu resultado. Muita gente se entregou a Jesus. Eu me lembro que minha mãe, ainda não cristã, me acordava de madrugada para se ajoelhar diante da televisão, colocar a mão junto com a mão dele, o copo com água sobre a TV, e ali ao final a gente bebia. Minha mãe não era cristã, eu ainda era criança. Minha tia tinha alguns discos, né, de Davi Miranda, de Valdemiro Isidro. Não é esse Valdemiro agora não, é um Isidro, é um antigo, né, com certeza já ter partido para o Senhor. E elas tinham os discos onde tinha a pregação do lado do disco e a oração do outro lado do disco. E toda vez que eu chegava na casa da minha tia, ela me colocava lá, o joelho, e tinha uma máquina, aquelas máquinas antigas, né, de pedal, e era sempre lá que ela me colocava para orar, né. Ela mandava ajoelhar ali. Eu não sei até hoje o motivo que era só ali naquela máquina, ou na caixa de som, naquele toca-disco antigo, né? E colocava a gente para ajoelhar e orar, e a gente ia orando, e para a gente era uma eternidade. Mas, gente, era um meio, era um método, e Deus estava usando aquilo ali para alcançar a nossa família. E Deus, sim, nos salvou minha mãe, salvou minha tia e outros da minha família. Então, nós temos vários métodos de falar de Jesus. E aqui podemos ter uma leitura muito clara sobre como as pessoas são alcançadas, né? Em uma pesquisa que foi feita por uma instituição, o Instituto John Haggai, e ele nos apresenta uma ideia de como as pessoas são alcançadas para Jesus. Então nós teremos aí, necessidades pessoais, assistir um culto, pastor, visitação, estudo bíblico, campanha evangelística, atividade da igreja e amigo ou parente. Pela cor, você percebe que amigo ou parente, né? Amigo ou parente está se destacando majoritariamente nesse processo. Mas vamos aos dados, vamos a números, né? Numericamente, a TV é responsável por cerca de 1,1% do alcance a pessoas. Filmes, 1,1%. Bíblia, 1,8%. A leitura da Bíblia pura, simples, só com uma pessoa lá lendo sozinha. Literaturas, folhetos, panfletos, jornal, 1,7%. Sermão, no final do culto, 2,4%. Rádio, 2,9%. Trabalho pessoal do pastor, o pastor indo lá de casa em casa, chamando, 2,9%. Amigos, 29,9%, e parentes, 49,7%, e outros meios, 2,1%. O que eu quero que vocês entendam é que os relacionamentos, amigos e parentes, eles são absurdamente, aí toma conta do gráfico todo, né? 29% de relacionamentos dentro da amizade, 29,9%, e 49,7% dos relacionamentos entre parentes. E na aula passada, eu falei que um dos mitos que se tem é que é difícil ganhar pessoas mais próximas a nós. E aqui vocês estão vendo claramente que não. É muito mais fácil você alcançar pessoas através de relacionamentos. E esse processo, gente, como eu disse na aula passada, vai muito mais, não do que você fala, mas do que você vive. Por isso que nosso testemunho é crucial. Quando for escolher os diáconos, um dos requisitos era o testemunho. Então, eu quero que vocês compreendam uma coisa. Não adianta continuarmos querendo pregar para as pessoas se nós não vivemos o que prega. Isso é ponto crucial. Então, de todos os métodos evangelísticos que se tem, nenhum é tão eficaz quanto os relacionamentos. Você sempre trazer um amigo, trazer um colega, trazer um parente. A primeira igreja que eu tomei conta foi a igreja do Araçagi, um povoado próximo à cidade de Pedra Azul. E quando nós começamos lá, minha mãe, meu padrasto e eu, começamos em cultos no lar, na nossa casa, na área da nossa casa. E com menos de 3 anos, a igreja já tinha crescido, nós já estávamos construindo o templo. E uma marca
marca desta igreja, que cresceu extraordinariamente nesse período, foi que as pessoas que chegavam lá, chegavam por meio de relacionamentos. Todos relacionamentos. Então, se você vai observar agora, te faço essa pergunta. Como você chegou à igreja? Através de quem? Quem te apresentou a Jesus? Foi um amigo? Um parente? A família? Você pode observar que a maioria, se você fizer essa pergunta dentro da igreja que você congrega, a maioria das pessoas estão ali por causa de vínculos de amizade, ou parentesco, ou de trabalho. Então, por que nós ainda somos tão resistentes em duas coisas? Convidar os nossos amigos para vir à igreja que congregamos, ou participar das reuniões de célula ou de culto, e por que ainda nós somos tão resistentes em convidar os parentes, em falar de Jesus para os parentes? Eu encontro uma resposta não simples, mas uma das respostas é que nós ainda não conseguimos viver na íntegra aquilo que nós pregamos. Ou no máximo, viver o máximo possível daquilo que nós pregamos. Então é importante perceber isso já de cara. Então, pastor, como isso vai refletir na prática? O senhor falou que era uma aula mais prática. Claro, porque para eu falar para as pessoas o evangelho, eu disse para vocês, não precisa ser um erudito, um teólogo para apresentar Jesus. Ferramentas simples podem ser usadas nesse processo. Por exemplo, vamos apresentar agora algumas ferramentas. E aí na sua tela está uma primeira ferramenta. Nós temos essa aqui, inclusive eu dou ela para todo mundo que termina o Lidere 1, que é a pulseira dos 4 pontos. Inclusive está na sua apostila, tá? Vocês vão poder acompanhar aí. Esses 4 pontos nos falam do plano da salvação. Gente, eu quero frisar esse termo aqui, plano da salvação. Você pode falar, conversar o que for com pessoas, mas se você não apresentar o plano da salvação, você não está evangelizando. Entenda bem. Às vezes, é aí que é o problema. A pessoa vai falar de Jesus para um ímpio, vai criticar a santa que a pessoa adora, vai criticar a roupa que usa, vai criticar a festa que a pessoa frequenta, vai criticar o time de futebol que a pessoa torce, vai criticar o que ela faz no seu tempo livre. Gente, isso não é evangelismo. Isso você está construindo antipatia. E não é sobre isso. Eu sempre falei aqui, e eu já ouvi agora outras pessoas também dizendo isso, mas eu sempre havia comentado, antes de ganhar as pessoas para Jesus, você tem que ganhar ela para você. Então vamos lá, deixa eu melhorar isso aqui. Primeiro você ganha as pessoas para você, depois você ganha as pessoas para a sua célula, seu pequeno grupo, para a sua casa, vínculo, construa um relacionamento com ela, chama para um café, para um sorvete, chama para um momento de comunhão, você e essa pessoa e seus familiares, ganha então para a sua célula, não é? E por fim é que você vai ganhar para a igreja, ok? Então perceba isso. E Jesus, nessa jornada é que a pessoa vai tendo contato com Jesus, porque o primeiro contato com Jesus que essa pessoa vai ter vai ser através de você. O primeiro contato com Jesus é através de você. E você apresenta a palavra liberta, e essa pessoa vem para Jesus, e é esse o processo. O problema é que nós invertemos, construímos um monte de processos e dificultando essa pessoa vir para o Senhor. Então, por isso, esses 4 pontos que nós estamos apresentando é: Deus ama você. Você vai dizer para a pessoa, olha, Deus te ama, Ele Ele formou o homem lá em Adão para ter um relacionamento de intimidade, para viver ao lado do homem. É tanto que aí você pode mostrar lá na Bíblia, se tiver a condição, se não, você pode só citar. Deus amou o homem a ponto que quando ele criou tinha um relacionamento com Adão todo dia. A Bíblia diz que todo dia à tarde Deus visitava Adão. Olha como era legal o relacionamento com Deus e Adão. Eles tinham um contato, um vínculo. Vai saber quanto tempo Adão e Deus ficava ali batendo papo, né? Só que quando Adão pecou, esse relacionamento, esse vínculo foi desfeito, foi quebrado, né? E a partir do momento que esse vínculo foi quebrado, a relação entre Deus e o homem ficou afetada. Deus não deixou de continuar amando, mas deixou de se relacionar pessoalmente com esse homem. E aí esse homem ficou brigado com Deus. Só que aí o próprio Deus tomou a iniciativa de trazer esse homem para perto dele de novo. Só que não tinha como ser da maneira que era antes, porque Adão quebrou o pacto, quebrou a aliança, quebrou o compromisso. Então ele veio à terra na pessoa de Jesus
e pagou o preço de morte, porque a Bíblia dizia que o salário do pecado é a morte. Então Adão, por ter pecado contra Deus, merecia morrer, então toda a raça humana merecia morrer, mas Jesus veio e morreu. Aquela morte na cruz, Jesus tem um significado, e é porque nós é que tínhamos que estar ali, e Jesus morreu. Agora, diante disso, toda pessoa que recebe a Jesus, que vê, que acredita que aquela morte de Jesus substituiu a sua, e você acredita nele, agora se você crê em Jesus, recebê-lo como Salvador, Deus retorna a ter esse comunhão, esse relacionamento com você, e você recebe a salvação. Rápido, objetivo, porque nesse processo a pessoa pode perguntar, nesse processo a pessoa pode demonstrar curiosidade. Você apresentou o plano de Jesus, de salvação. E aí, meu irmão, depois disso, é você orar para a pessoa, porque você vai perguntar, você crê? Você recebe Jesus como Salvador? Sim, é claro que eu creio. A maioria das pessoas vão responder que acreditam. É óbvio que se você encontrar um ateu da vida, que já encontramos pessoas que diziam não acreditar em Deus e não queria, ou alguém que é extremamente religioso de uma outra religião e fala, não, eu creio, mas eu não vou mudar de religião, tá bacana, tranquilo, não é sobre religião, é sobre crer em Jesus. Mas talvez você quiser aprofundar mais sobre esse conhecimento, nós podemos reunir e consolidar isso, bacana? E aí você vai ver na próxima aula, com a missionária Crisley, o processo de consolidação após esse momento de decisão da pessoa. Então, pegando esse padrão, esse modelo prático, esse é um, mas nós vamos ver outros agora de maneira prática. Então, aí você vai dar a pulseira para essa pessoa, vai pedir para que ela fale isso para outras pessoas, se alguém perguntar. Outra coisa, gente, aqui eu dei a pulseira falando, não deixe de usar, mas realmente às vezes é difícil, né? Tira, porque quem ainda não tem o hábito de usar pulseira, então. Acontece mesmo. Mas é importante estar com a pulseira para se alguém demonstrar, que pulseira legal, e o que é isso, o que significa isso aí você já tem como falar. Então, o plano da salvação é isso aí. Você vai falar do amor de Deus. Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas é óbvio que tem outros textos que você pode estabelecer. Depois vai falar aqui do pecado do homem, né? Romanos 3, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque todos pecaram e afastados estão da graça de Deus. Na terceiro momento, se aborda sobre a morte e a ressurreição de Jesus, o porquê que ele morreu, qual foi a finalidade da morte de Jesus e o que Jesus estava fazendo, conquistou através da morte. E no final, você vai falar sobre o perdão de Deus, quando a pessoa reconhece Jesus e confessa ele como Salvador da sua vida. E é isso aí, esse é o plano da salvação, simples, objetivo e claro. Outra ferramenta, inclusive, isso é um folheto, tá? Tem um folheto que você pode comprar na editora Aleluia, na gráfica Aleluia, ou editora agora, ele vende. Então você vai falar das 4 leis universais. Uau! E aqui eu quero falar para vocês algo importante. Quando você for falar das 4 leis, que é o mesmo plano da salvação, só que é uma nova abordagem diferente. Vamos supor que uma pessoa que é mais estudiosa, fez o ensino médio, é uma pessoa que é mais, vamos dizer assim, mais desenrolada na área da leitura. E aí você vai perguntar assim, olha, você já ouviu falar da lei de Newton, da lei da gravidade? Já ouviu falar das leis da natureza, né, que a ciência tanto aborda, enfim... E aí você pode citar algumas outras leis, né, que você conhece e tal. Conhece e tal. Beleza. Da mesma forma que existem leis que regem o mundo natural, como a lei da gravidade, você pode, por exemplo, pegar uma coisa, eu vou pegar isso aqui. Se eu soltar, ela cai porque a lei da gravidade vai puxar isso para baixo. Você está conversando com alguém que tem uma noção dessas coisas. Então, para cada pessoa, uma abordagem, uma técnica, um meio diferente. Então, da mesma forma que essas leis regem o mundo natural, existem as leis que regem o mundo espiritual. Sabia disso? Por exemplo, na questão psicológica também tem leis, né? As leis emocionais. Nós temos, por exemplo, as 5 emoções básicas que todo ser humano tem e a partir delas vai aflorando outras. Caso também a pessoa tenha esse conhecimento, senão não precisa complicar tanto. Só estou dando aqui um meio de você abordar a vários tipos de pessoas, em vários tipos de conceito. E aí, no mundo espiritual tem
4 leis que, se porventura a pessoa não entender elas, essa pessoa está fadado à morte eterna. E é por isso que essas 4 leis é tão importante. A pessoa, nesse momento, dependendo do grau de conhecimento que ela tem, de tal, ela vai estar querendo, então me fala, quais são essas leis? E aí você vai, então, o quê? Apresentar as 4 leis espirituais. A primeira lei dessa é: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Como assim? Deus, aí você vai explicar o plano da salvação. Você vai falar, primeiro ponto você tem que compreender, Deus tem um plano. Aí você pode abordar, né, Efésios capítulo 2, você vai abordar outros textos que falam que desde a eternidade Deus tinha os propósitos, os desígnios dele para cada um de nós. Salmo 139, versículo 16, que fala que antes de nós sermos formados no ventre éramos um ser informe, né? E o Senhor já nos conhecia, já tinha escrito a nossa história no seu livro. Você pode abordar Jeremias 1, quando fala que Deus chamou Jeremias dentro do ventre da mãe. Então fala, Deus ama e Deus deu um chamado para você antes mesmo de você existir. Essa é a primeira lei e você pode abordar isso. Segunda lei. Só que detalhe, quando o pecado entrou no mundo através de Adão, esse homem separou-se de Deus. E não tem como ele usufruir das bênçãos que essas leis trazem para ele. E é por isso que Jesus veio ao mundo, para trazer salvação a essa pessoa que está afastada e que precisa reconciliar com Deus. Aí entra já a terceira lei. Então Jesus é a única salvação, o único caminho. Jesus é o único meio dessa pessoa chegar ao Pai. E aí você pode citar o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E a quarta lei é que você precisa crer em Jesus, receber. E aí você também fala dessas leis espirituais. Na apostila está bem explicado, você pode baixar e ler. Tá certo? E aí, no final do folheto também, que você estiver usando esse folheto, vai ter esses 2 símbolos. Eu confesso para vocês que quando eu adquiri esse folheto lá na minha adolescência, chegou nesse meio que eu não entendia, porque nos desenhos do folheto não dava para compreender muito. Mas com o tempo eu fui entender. Que aqui existem 2 exemplos. Quando você é o centro da sua vida, você está sentado na cadeira, né? Você é o centro. Todas as outras coisas da sua vida estão na bagunça, né? Que é você e aqui é Jesus. Só que quando Jesus é o centro da sua vida, ele coloca tudo em ordem. Então, se você está passando por um momento desafiador da sua vida, acha que está bagunçado, casamento bagunçado, financeiro, vida espiritual bagunçada, e o pior, se você acredita que você vai para o inferno porque ainda não creu e não tem uma vida com Deus, de intimidade, relacionamento, traga Jesus para o centro, deixe ele sentar aí e ser o controlador da sua vida. E aí você vai perguntar, você crê nisso? Você recebe? Uau, recebo e tal. Então eu posso orar por você? E aí você ora. Gente, presta atenção. Esse primeiro momento é um momento importantíssimo, porque é o momento da abertura. Não significa que essa pessoa vai aqui ficar um crente, uau, fervoroso. Não, essa pessoa vai abrir apenas a porta, certo? Está batendo a porta, esse que é a porta e bato, né? Jesus dizendo. Então você vai estar batendo a porta. Depois desse primeiro momento, olha, tem outras coisas legais que eu posso apresentar para você e eu gostaria de ter um tempo a mais, né? Pelo menos aí uns 3 momentos aí, a gente reunir e tal. Que tal você ir em casa, a gente tomar um café? Ou que tal a gente ir na sorveteria? Porque pode ser, a consolidação pode ser em qualquer lugar, irmãos. Qualquer lugar onde essa pessoa sinta-se mais à vontade para ouvir. Entende? E aí você marca a consolidação, que vai ser ensinada na próxima aula, tá? Então perceba muito bem isso aqui. Então bora para o próximo exemplo, para a próxima ferramenta evangelística. Então essas 4 leis espirituais, né? Então é isso aí. Você precisa receber a Cristo agora mesmo, e aí você vai orar com uma pessoa. Você vai orar e pedir para que ela receba, para que ela repita, melhor dizendo. No folheto tem uma oração que vocês podem também orar junto com ele. Agora que você recebeu, Cristo entrou na sua vida, os seus pecados foram perdoados, você se tornou filho de Deus e você vai começar a partir de agora uma nova vida. E eu quero te auxiliar nessa nova vida sua. Aí você pode falar assim como você nasceu, não tinha pessoas que cuidavam de você, trocou sua fralda e tal. Nessa nova vida, como eu sou mais velho, que eu já tomei essa decisão primeiro que você, eu quero te auxiliar para que você possa entender como funciona e tal. E aí, meu irmão, criou vínculo, já era, vamos seguir com essa pessoa. Vamos lá, bora para a próxima, né? Aqui outro método, você pode usar quando você está com muito pressa, né?
que é fazer versus feito. Porque geralmente as religiões, inclusive nós evangélicos, achamos que para ser salvo precisamos fazer coisas, as obras, né? E aí, o que eu tenho para fazer para chegar até Deus? Foi a pergunta daquele jovem rico: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A pergunta também na conversa de Jesus com Nicodemos, né? Se você não nascer de novo. Então, vamos perceber que sempre a pergunta das pessoas é sobre o que elas fazem. O que eu preciso fazer. Inclusive, tem muitos irmãos que, mesmo depois de cristão, têm dúvida da sua salvação porque eles acham que não está fazendo o suficiente. E, na realidade, nessa ferramenta aqui, nesse meio, você vai estar dizendo: não é sobre o que você fez, mas é sobre o que Deus fez. Na religião de Deus, não é você que toma a iniciativa, foi Deus que tomou a iniciativa. Aí você pode mostrar junto, 3,16, Deus amou o mundo, então percebe que foi Deus que tomou a iniciativa. Fala que no início era o Verbo, e o Verbo era Deus, então Deus veio aqui. Filipenses 2, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas assumindo forma de servo. Então Jesus veio. Percebe que é a iniciativa de Jesus e nunca foi a iniciativa do homem. Pelo homem nós nunca conseguiríamos ser salvos. Isso você pode explicar também. E aí tem essa outra ferramenta que você pode desenhar com a pessoa. Olha, vou te explicar aqui desenhando. Aqui está Deus e aqui está o homem. O homem, né, pecou e esse pecado trouxe essa separação de Deus. Né? Deus e o homem andavam juntos, mas com o pecado separou o homem de Deus. Porém, esse pecado levou o homem à morte. E é isso que a Bíblia diz. Toda alma que pecar, essa morrerá. E todos pecaram, afastados estão da glória de Deus. Só que aí nós temos a figura de Jesus que veio e quebrou esse vazio, né? E uniu o homem a Deus novamente, reconciliando o homem a Deus. E é esse Jesus que nós apresentamos. É para trazer novamente você a ter comunhão com Deus. Fechou, desenhou, escreveu, pergunta e ora com a pessoa. Mais outro, né? O gráfico João 3,16. Aqui você está vendo um desenho mais complexo, mas é isso aqui, ó. Deus criou o homem, em paz com o homem lá em Adão. O pecado, né, na queda, trouxe afastamento de Deus. E de lá para cá o homem sempre tentou fazer com suas próprias obras ser salvo. Indo à igreja, boas obras, através da religião. Só que essas tentativas são todas falhas, porque nenhuma delas leva o homem à salvação. A única forma do homem e a salvação foi quando Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz. E aí assim nos deu a garantia de vida eterna. E aí nós temos vida. Se o homem não tiver um encontro com Jesus, ele vai continuar no seu caminho para a morte. E a eternidade aqui vai ser isso. Qual você escolhe? Eternidade na vida eterna, com vida, ou eternidade de morte? Então é essa decisão que você precisa tomar. Posso orar por você? Irmãos, olha, objetivo, rápido, plano da salvação. E aí, né, aqui a nível de célula, antes de eu falar desse plano da colheita aqui, eu quero falar para você o seguinte: Deus, ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós e Deus quer usar as nossas vidas para a salvação de outras pessoas. Só que a gente precisa ter as ferramentas, falar aí de maneira espiritual, entendendo que essas pessoas são pessoas leigas, ou talvez pessoas que já ouviram o evangelho, já sabem, como nós falamos na aula passada, não é na primeira vez que a pessoa aceita Jesus. Para a pessoa chegar à conversão, várias pessoas já lançaram a sementinha e regaram ali. Só que às vezes, irmãos, a gente precisa ter mais sabedoria. A Bíblia diz que quem ganha a alma é sábio. Então não é impondo, não é criticando, não é apontando os pecados. Isso a pessoa vai aprender depois. O discipulado é para isso. Vocês viram no Lidere 1 aqui, né? Nós falamos sobre conversão e fomos... É depois do processo. Mas lá nesse início é apenas algo muito tranquilo para que essa pessoa possa apenas ter essa abertura para você. Uma vez essa pessoa confessando e você orando com ela na rua, em sua casa, na casa dos seus pais, enfim, você vai então marcar a consolidação com ela. Uma coisa importante aqui, que não vou falar do evento colheita, como vocês viram aí no slide. Essa pessoa, ela precisa ser levada para a célula ou para a igreja. Nós temos incentivado muitos irmãos a terem pequenos grupos nos seus lares, a célula, porque o grupo menor tem como a gente dar mais atenção, as pessoas compartilhar, brincar, sorrir. Na célula aqui em casa, por exemplo, tem sido uma bênção.
Tem sido um momento muito descontraído e gostoso. Já teve pessoas que se converteram aqui, outras estão sendo consolidadas aqui. Então preste atenção. Esse momento que você vai levar essa pessoa para a célula, tem que ser um momento bacana. Então você vai combinar com o seu líder de célula, combinar com, se você quer trazer ela para sua casa, para fazer algo bacana. Isso é chamado de evento de colheita, porque você semeou e você agora quer começar a consolidação. Então se você conseguir, que às vezes não é tão fácil levar a pessoa na nossa casa ou na célula, mas a gente tem que trabalhar para isso. Você precisa fazer um momento ímpar, um momento power, um momento da hora, né? Usando aí até uma gíria para você compreender que tem que ser um momento fantástico. E esse momento é o momento da colheita. Então você precisa planejar quando e como será, desafiar os membros do pequeno grupo a orar. Aqui no sentido que vamos entender que a célula vai fazer um evento colheita daqui a 3 meses. Então nós vamos orar nesse período. Ou se você fala, olha, estou levando a pessoa que converteu domingo, ora por essa pessoa e pede, mobiliza para que a igreja esteja orando. A gente precisa ter essa comunicação, esse feedback. Olha, orei, alguém converteu aqui, eu vou pedir vocês para estar orando, porque eu vou levar ela no culto domingo e para que ela seja um momento que ela se encante. Depois fazer o contato, convidar as pessoas, né? Convidar essas pessoas. Então, planejar uma dinâmica, né? Uma música evangelística, testemunho, para que as pessoas compartilhem o testemunho de conversão. A célula tem que estar focado na salvação e na consolidação das pessoas, né? E aí sempre manter o convite e no final faz aquele lanche bacana e beleza, celebra. Gente, e preste bem atenção aqui que eu já estou finalizando, não pode ser algo cansativo, não pode ser algo muito ruim, tem que ser algo legal. Entendeu? Então, assim, nesse evento colheita. Então, para evangelizar, 5 últimas dicas. Insira seu testemunho, por isso que nós fizemos o testemunho lá no nível 1, aula 1. A primeira coisa que nós pedimos de atividade foi para você fazer seu testemunho, para você sempre estar falando dele para as pessoas. Segundo, seja ouvindo com atenção. Seja ouvido e ouvindo com atenção. Eu acho que eu escrevi errado aqui. Seja um bom ouvinte, tá? Resumindo é isso, seja um bom ouvinte quando a pessoa estiver falando, porque tem pessoas que você vai evangelizar ela, mas elas querem desabafar, fala, então ouça, porque se você não aprender a ouvir, você não vai ser ouvido. Terceiro, você vai falar de uma pessoa só, Jesus, não vai falar dos crentes cafajestes, dos pastores que roubam. Se a pessoa entrar nesse assunto, você vai ali com sabedoria sempre trazer para a pessoa principal, é Jesus. Gente, não é falar mal da igreja, não falar mal de religião, é sobre Jesus. Quarto, enfatize o amor de Deus. Lembre-se que o homem está indo para o inferno e só o amor de Deus pode resgatar esse homem do inferno. E não complique, gente, pelo amor de Jesus. Não complique. Já é desafiador, ok? Falar de Jesus para as pessoas. E ainda vai complicar, tem alguns irmãos por passarem muito tempo na igreja, já tem décadas na igreja, acha que todo mundo está preparado para ouvir escatologia, acha que está todo mundo preparado para ouvir antropologia, em tantas dias que tem na teologia. Não, gente, é coisa simples. A gente está lidando com pessoas que ainda nem sequer vêm à igreja, ou se vêm esporadicamente, ou se vêm é só ouvinte. Então, por favor, não complique. Espero que essa aula possa te ajudar a ser cada vez mais um instrumento de Deus para salvar outras pessoas. Que Deus te abençoe. Próxima aula, missionária Crisley vai estar dando para vocês. Pode ter certeza, tem coisa boa chegando por aí. Fique na paz. Então vamos orar. Pai, no nome do Senhor, quero louvar ao Senhor por essa bondade que nos alcança, por esta aula que o Senhor nos concedeu termo aqui, e que o Senhor abençoe-nos para que possamos colocar em prática tudo que nós temos aprendido. Em nome de Jesus, Pai. Dê-nos sabedoria, discernimento espiritual, para que cumpramos a sua vontade em Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.